Les voy a presentar al doctor Regilio Sende Paulinelli, de Brasil, presidente del Departamento de Oncología de la Sociedad Brasilera de Mastología, médico en el Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia, cirujano de mama en el programa de mastología de la Universidad Federal de Goiás. El tema de la conferencia es cirugía oncoplástica y tratamiento conservador del lipofilling inmediato a la compensación geométrica. Doctor Rashid. Muchas gracias, un placer estar aquí de nuevo. Y un tema que me gustaría mucho hablar porque es un poco de lo que estamos haciendo en nuestro trabajo en la oncoplastía. Oncoplastía en el término más estricto que sería la reconstrucción parcial de la mama. E um pouco das várias estratégias disponíveis, algumas também que ajudamos a desenvolver. E primeiro, por que nos gusta tanto a oncoplastia e evitamos, quando possível, a reconstrução total da mama? Porque hicimos uma encuesta de nossos pacientes que haviam terminado todas as fases de reconstrução mamária, e volviam depois de 6 meses de la reconstrução parcial total, mais ou menos a metade hizo reconstrução com prótese, com colgados miocutâneos, e a metade hizo reconstruções parciais com oncoplastia, que seriam mamoplastias ou outro tipo de colgarro de vecinidade. E quando hacíamos o BreastQ, que é um questionário que mede a satisfação, a qualidade de vida, em quase todos os domínios, os pacientes que faziam uma reconstrução parcial estavam mais satisfeitos que os pacientes que faziam uma reconstrução total. As taxas de complicações foram 3 vezes mais grandes em pacientes que faziam reconstrução total. As taxas de recaída local foram muito parecidas e o número de cirurgias necessárias para terminar a reconstrução eram mais grandes em los casos de reconstrução total. A maior parte dos pacientes que faziam reconstrução parcial faziam uma cirurgia. Mientras tanto, os pacientes que faziam reconstrução total, a maior parte fazia mais de uma cirurgia. Então, tem muitas vantagens. E o tratamento conservador convencional pode deixar sequelas. Hasta 20-40% dos pacientes podem ter sequelas, a depender do tamanho da mama e do tamanho da ressecção tumoral. Aí trabalho clássico de Krishna Kloff, mostrando algumas sequelas e como seria necessário corrigi-las. E existem várias alternativas, vários tipos de técnicas. E a ideia desta charla seria falar um pouco de como manejamos esta reconstrução parcial da mama. O mais usual seriam as técnicas de volume displacement, desplazamento de volume, mais frequentemente as mamoplastias, pero há vários tipos de técnicas que vou abordar aqui e mostrar que há mais opções. Quando eu aprendi a oncoplastia, meus maestros diziam que, sabendo as mamoplastias, resolveríamos 90-95% dos casos. Pero em nossa série, as mamoplastias foram 53%, não foram 95%. Isso porque tentamos añadir outras técnicas que seguramente podem beneficiar pacientes em especial. E para qualquer técnica de mamoplastia, o mais importante é conhecer muito bem a anatomia, de onde vêm os vasos, se nós estamos danhando, se não vamos fazer grandes despegues de tecido glandular, que podem generar necroses grassas, retrações. Então, todo tem que ser muito bem hecho, muito bem pensado, planeado, para evitar complicações. E aqui um pouco das técnicas mais utilizadas. São várias técnicas: rotação glandular, colgarros tóraco-lateral, bilobado, tóraco epigástrico, triângulos de Burrow, shutter, às vezes associada a implante, grisote, lipotransferência e várias outras técnicas. Então, você vê que há outras opções, además da mamoplastia. E há algumas técnicas que são hasta bem conhecidas, mas não nos gusta. Por exemplo, o Batwing, que os americanos les gusta muito,
não me gusta porque tem o mesmo efeito de uma mamoplastia, desplaça a areola para arriba, pero não é o mesmo que uma mamoplastia. Isto aplaza a mama em vez de criar projeção, tem cicatrizes que são mais visíveis. Então, para quem sabe fazer uma mamoplastia, não há por que fazer batwing em geral, salvo caso muito especial. Também estas resecções de quadrantectomia, que simplesmente se quita o tumor e aproxima os tecidos de modo parareolar ou periareolar, normalmente desplaça também a areola, porque a resecção cutânea e a resecção também glandular, quando são aproximados os colgarros, isto traciona, tira a areola nessa direção e causa grandes assimetrias. O mais importante é ter mamas parecidas. Então, se não vamos tocar a outra mama, há que tentar não desplaçar a areola e só vamos desplaçar a areola se vamos fazê-la bilateralmente. Aí exemplos dessas resecções com a areola desplaçada, e isso há que ter cuidado. Também as incisões radiadas, clássicas, que simplesmente se cerra a pele e nada mais, essa cicatriz radiada tira a areola e causa assimetria. Então, fazer uma incisão periareolar ou parareolar, mas fazer a resecção glandular de modo radiado, tem muitas vantagens. Quando se aproxima esses pilares da resecção radiada, não se desplaça a areola. E se as duas areolas estão mirando na mesma direção, visualmente, mesmo que haja uma pequena diferença de volume, isso não é algo tão visível, tão marcado para a paciente. Então, é algo muito sencillo de fazer, que todos, mesmo sem uma grande formação em reconstrução ou em outras técnicas de cirurgia plástica, poderia ser sem problema. Aí exemplos de incisão periareolar com uma incisão radiada do parênquima, aproxima os tecidos e aí se vê que não cambia muito a forma da mama. Outro exemplo, outro caso. Então, são técnicas muito interessantes. E também alguns detalhes nesta técnica, que é onde fazer os pontos para aproximar os tecidos. Se hacemos os pontos superficiais, vamos generar retrações de piel e isso vai necessitar grandes despegues de tecido. E isso pode generar necrosis grassa. Também, se os pontos são superficiais, a parte profunda do parênquima se aleja e causa também um hundimento com o tempo. Então, isso não seria o lugar ideal. Por outro lado, se os pontos são muito profundos, vai quedar um avultamento na zona do tumor. O tecido vai quedar muito concentrado naquela zona, com um ressalto, e vai quedar também um resultado não ótimo. E o melhor lugar de fazer esses pontos seria fazê-lo em meio caminho, não tão superficial, não tão profundo. E aí essa pequena estratégia já evitaria necessidade de grandes despegues e evitaria muitas dessas deformidades. E essas técnicas de despegue glandular foram, em nossa casuística, as mais peligrosas. Generaram 9% a largo prazo de assimetrias. Por exemplo, esta paciente aqui, 2 meses depois da resecção, estava perfeita, as 2 mamas, pero 2 anos depois da radioterapia, aí se vê a assimetria, porque necrosis grassa, a mama se retraiu e tive um mau resultado. Às vezes, se é uma paciente anciã, uma paciente que tem uma mama muito grassa, muito melhor é simplesmente fazer uma incisão radiada, aproximar os tecidos sem despegar da pele, sem despegar do músculo e simplesmente reposicionar a areola e pezón. É algo muito mais sencillo e muito mais seguro do ponto de vista vascular. Então, há que individualizar um pouco essas estratégias. Aí, para mostrar um pouco dessa estratégia, como lo hacemos, aqui neste caso utilizamos a lipotransferência. A lipotransferência não é uma técnica que reconstrói a mama por si só, mas pode ser associada a várias técnicas de reconstrução para generar mais volume. E aqui um caso de um tumor multicêntrico, multifocal, é uma mama pequena, sem pitoses, hicimos uma incisão periareolar, associamos lipotransferência. Aí um pouco da marcação, a linha, haremos uma incisão
inframamária, aí o primeiro tumor e o segundo tumor, que estava marcado com, antes da quimioterapia neoadjuvante, estava marcado com semilhas radioativas. Eu vi que estão aqui promocionando, utilizamos muito a menudo essa técnica, é muito interessante. E aí a liposucção, utilizamos nesse caso o abdômen, o flanco e também as mamas acessórias axilares. Na maior parte das vezes, as mamas acessórias só hacemos liposucção. Aí combinamos o Blue Dye com o Tecnesium por causa de ser um caso pós-neoadjuvância. Encontramos 2 gânglios sentinelas negativos, a liposucção e aí a ressecção radioguiada do tumor. Você vê, quitamos os 2 tumores juntos, em bloco, e houve múltiplas áreas residuais de focos de tumor pelos márgenes livres. Aí, como processamos a grasa, utilizamos mais frequentemente um colador, já utilizamos várias maneiras, pero essa seria a mais sencilla, mais rápida e tem uma vantagem que tem na grasa mais concentrada e porque o grande limite da lipotransferência é a quantidade de grasa que se pode injetar na zona receptora. Injetamos pequenas zonas de grasa entre o parênquima, no defecto, em múltiplas camadas que vão depois ser revascularizadas e vão integrar-se em parte, pelo menos mais de 50% dessa grasa, normalmente se acopla ao tecido. Aí os clipes metálicos para orientar a radioterapia, é muito importante pôr clipes metálicos, os radioterapeutas sempre nos pedem, especialmente em casos de remodelamento glandular. Aí a aproximação em meio caminho, não tão superficial, não tão profundo, vem que não é necessário fazer nenhum despegue, e a ressecção da sutura periareolar e a sutura subdérmica e intradérmica. E aí você vê que a mama está um pouco mais grande porque injetamos o dobro do volume ressecado, porque uma parte desse volume vai reabsorver-se. Pero, afinal, tem uma simetria perfeita, apesar de uma mama pequena, uma ressecção relativamente grande. Então, essa seria, talvez, em 30% dos casos, essa é a técnica mais utilizada de oncoplastia. Algo muito sencillo que pode ou não ser associada à lipotransferência, dependendo da necessidade, do tamanho da ressecção. E o mais usual, o mais frequente seriam realmente as mamoplastias. Se o tumor está nos quadrantes inferiores, se hace uma mamoplastia com pedículo superior. Se o tumor está em quadrante superior, se hace uma mastectomia, uma mamoplastia com pedículo inferior. E para mamas pequenas, sem multiapitoses, você pode fazer o round block, que pode permitir ressecar tumores em qualquer quadrante. Mas já existem outros padrões, o mais usual seria a T invertida, o padrão WISE. WISE não é porque é esperto, é porque é o nome do cirurgião plástico nos Estados Unidos que desenvolveu este padrão. Há também padrões em L, em J, mini T, solo vertical, periareolar. Então, isso, a depender da pitose, se pode ressecar mais pele ou menos, a depender da necessidade. E há alguns casos que não se pode fazer a mamoplastia. Por exemplo, grandes ressecções nos pilares da mamoplastia. Aqui era um caso que estava sendo discutido em alguns grupos de oncoplastia em Brasil e era um tumor em los pilares, grande, e se era um pedículo inferior, e aqui você vê que o pedículo inferior está bem revascularizado, pero la piel se necrosou. Então, há que tomar muito cuidado. Casos como este, seria como uma mastectomia skin reducing, que é peligrosa, tem 25% de necrosis. Aí, por causa disso, pensamos em uma técnica modificada, que seria a compensação geométrica, em que trasladamos a zona de ressecção para sobre o tumor. Não tocamos o triângulo inferior, esta ressecção vem trasladada à zona do tumor. Por exemplo, esta paciente com um tumor de 6,5 centímetros, que tomava o quadrante superomedial, os quadrantes centrais, sem resposta à quimioterapia, e toda a ressecção triangular foi trasladada hacia o tumor, e simplesmente, ao final, temos, em vez de uma T, temos uma seta ou uma S, a depender da posição do tumor.
publicamos 17 casos em 2014, depois 73 casos em 2020. Foi uma técnica muito boa, logramos 90% de resultados bons ou excelentes, só 2% de margens positivas, então menos até que as outras séries de oncoplastia, porque permite grandes resecções em casos muito difíceis. Também desplazamos o pezón 2 centímetros para o lado contrário da cicatriz, porque sempre a cicatriz pode tirar pouco a areola em sua direção. Aí vou mostrar um exemplo de uma compensação geométrica, clássica. Nesse caso foi com pedículo inferior, tinha 2 tumores, um tumor multifocal T4B com compromisso da piel. Isso depois da quimioterapia neoadjuvante, não houve resposta. E aí estamos medindo o triângulo inferior e trasladando hasta a zona do tumor. Então, é muito sencillo, não tocamos a parte inferior e trasladamos a resecção hasta o defecto. Isso vai tracionar pouco a areola, então posicionamos o ponto A 2 centímetros para o lado contrário da cicatriz e remarcamos toda. Então, esse seria o dibujo da compensação geométrica clássica. Aí hacemos a manobra de Bisenberg para estimar a quantidade de piel. Marcamos 9 centímetros do ponto A ao componente horizontal, o triângulo que havíamos marcado, e esta linha vai até o surco inframamário. Não tocamos este quadrante inferior, o quadrante inferior medial. Aí vão entender melhor. Então, todo esto vem até o surco inframamário. E ao final se queda como uma seta, nesse caso. O areolótomo, a quadrantectomia, uma quadrantectomia ampla, que era necessário para este caso. Os clipes metálicos para orientar a radioterapia, também aproximamos os tecidos glandulares. E aproximamos também depois o subdérmico e intradérmico. Então, você vê que não é necessário despegar nada, rotacionar nada, simplesmente aproximar os tecidos e já se forma a mama. E aí desepelizamos e exteriorizamos a areola e pezón. Do outro lado, uma mastoplastia normal. E aí o resultado depois de um mês. Então, é possível fazer grandes ressecções com bom resultado. Aqui, infelizmente, a cicatriz está evidente no escorte, é uma zona que evitamos cicatrizes, pero era um caso oncológico, um T4B. Mesmo se for uma mastectomia, a cicatriz teria que estar aí de todo modo, porque era uma questão oncológica. E depois criamos a compensação geométrica disfarçada, porque 1/3 dos casos era de T4B para a compensação geométrica, pero 2/3 hacíamos a compensação geométrica porque poderia haver compromisso vascular e necrosis de piel, como aquele caso que mostrei. Então, muitos casos de compensação geométrica depois foram cambiados para compensação geométrica disfarçada, que não genera a cicatriz evidente. Tem a mesma lógica, se hace uma ressecção triangular sobre o tumor, pero este triângulo inferior está com suas perfurantes preservadas do quarto espaço intercostal, estão em continuidade com a piel e vão trazer vascularização. Foi criada para trazer mais segurança vascular e menor risco de complicações. E aí, como se montaria, publicamos em 2021 25 casos de compensação geométrica disfarçada. Não é para todos os casos, são técnicas menos frequentes, porque mais da metade dos casos foram de tumores localmente avançados ou multicêntricos, então casos realmente difíceis. E tivemos 95% de resultados buenos ou excelentes por la escala de Harris e por el BCCT, que é um programa que mede a simetria. Então, melhor aún que a compensação clássica. Aí vou mostrar um exemplo também da compensação disfarçada. Nesse caso, na paciente com uma pitose, aí marcamos o ponto A, chequeamos a simetria, marcamos uma linha referencial inferior, na manobra de Bisenberger, para estimar a quantidade de flacidez de piel. Marcamos o ponto B e C 9 centímetros de distância do ponto A.
Hoje em dia, prefiro fazer a areola pós-marcada, porque se está com compromisso, podemos ressecar a areola e também podemos fazer pequenos ajustes. Então, estou aí medindo o triângulo inferior e trasladando toda a zona de ressecção para sobre o tumor. Então, seriam as mesmas medidas ou um pouco menos, porque os quadrantes inferiores têm um pouco menos de volume que os quadrantes superiores. Então, a incisão cutânea, descetelizamos, por agora não tocamos o triângulo inferior, porque primeiro temos que ter certeza que a pele está livre, aí a ressecção de modo triangular, seria um triângulo, como a compensação geométrica, pero não tocamos a pele. E esta pele estará vascularizada por as perfurantes do quarto espaço intercostal e por aquele triângulo inferior que estamos preservando. Aí, abrindo o outro lado, aí se vê a pele como se fosse uma mastectomia em la zona do tumor, pero está pegada a este triângulo inferior. Depois que o patólogo nos dijo que as margens estavam livres, que não havia compromisso de pele, aí podemos simplesmente aproximar, fazer pontos subdérmicos, aproximar os tecidos, e esse triângulo inferior se plega sobre si mesmo e linha o defecto. Aí cerramos os pilares, marcamos aí 6 centímetros do ponto A, 2 centímetros arriba da areola, del ponto A, seria o borde superior da areola, deseptelizamos, e aí o resultado depois de um mês. Então, isso permite grandes ressecções com muito bom resultado. Então, essa é a ideia da compensação geométrica disfarçada. E há outras técnicas, por exemplo, a rotação dermoglandular, os triângulos de Burrow para grandes tumores em quadrante supermedial, tem cicatrizes grandes, mas normalmente é para tumores T4B, que a cicatriz estaria aí de todo modo. Também ressecções triangulares em outras partes, e se pode compensar esta ressecção abrindo o surco inframamário, outra zona da mama, 3 ou 4 vezes mais que a base do triângulo. Então, se o triângulo é 3 centímetros, abrimos 9 centímetros e rotacionamos a mama. Essa é uma técnica que não reemplaça volume, então a mama se quedará um pouco mais pequena. O shutter seria uma outra técnica. Aí só para ver um caso, um tumor T4B sem resposta à quimioterapia, que hicimos o triângulo de Burrow. Uma paciente com tumor de 6 centímetros, T4B sem resposta, hacemos um triângulo de cabeça para baixo em la zona del tumor e um triângulo de cabeça para arriba em la axila. Um triângulo compensa o outro e a mama rotaciona um pouco do volume lateral do tórax também, viene para a mama, reemplaça um pouco de volume. Aí a grande ressecção, uma quadrantectomia clássica, neste caso, desplaçamos também a areola para o lado contrário da cicatriz, e aí você vê como a mama rotaciona. Não é necessário despegar a mama, mantém vascularizada, pegada ao músculo, só necessitamos abrir e rotacionar, e isso já compensa. Aí parece um milagre que um tumor como aquele teria um resultado como este, a mama do mesmo tamanho e com uma forma perfeita. Então, é algo... são técnicas muito interessantes, pouco conhecidas, mas muito interessantes. Os colgajos tóraco-laterales, que se pode utilizar na grasa lateral do tórax. Se pode fazer um colgajo tóraco-lateral em rotação ou também em avance, com cere em VG. Aí só para mostrar um caso, uma paciente que haviam feito 2 quadrantectomias, e as margens positivas. Depois de avaliar por imagem, vimos que seria possível fazer uma grande ressecção e aí corrigimos com a grasa lateral do tórax. E então você vê que reemplaça muito volume e é muito interessante. E também o avance, aqui um caso mais difícil, um tumor em quadrante inferior medial, também T4, aí a grande ressecção de 8 centímetros, e o quadrante inferior lateral avança, não despegamos do músculo, as perfurantes intercostais estão preservadas. Aqui, como a mama era tuberosa, hicimos um round block, e aí, ao final, o V, que é de lateral, se torna um G, uma Y.
E aí, a mama del mismo tamanho, apesar de uma grande ressecção em mamas pequenas. Parece milagre, mas é técnica. O tóraco epigástrico, que hoje mais conhecido como tóraco lateral, mais conhecido como LICAP, ICAP ou MICAP, a depender das perfurantes. Aqui uma paciente que, aqui não era um câncer, era uma fístula depois de radioterapia. E aí estamos usando a graça do epigastro. Importante não avançar muito com essa cicatriz inferior para rotacionar mais fácil. E esta fístula tardava mais de 6 meses sem cicatrizar, a paciente estava muito molesta. Hicimos uma paciente muito anciana, hicimos com anestesia local porque tinha comorbidades para melhorar a qualidade de vida. E aí você vê que o epigastro é rotacionado hacia o defecto. E neste caso também é importante rehacer todo o surco inframamário. E ao final já solucionamos o defeito. Reponemos muito volume neste modo. Também poderia ser para um tumor. Hoje esses colgarros são mais conhecidos como LICAP, se as torácicas intercostais laterais, MICAP medial, ICAP anterior, também LTEP seria a torácica lateral e o TDEP seria os tóraco dorsales. Aí exemplo de desses colgarros tóraco lateral, tóraco epigástrico, e aqui você vê que a torácica lateral está preservada também, algumas delas perfurantes intercostais laterais. Hoje, depois dessa nova nomenclatura, temos mais cuidado em encontrar ou de preservar essas perfurantes. Uma outra técnica que nos últimos anos añadimos a nosso arsenal de técnicas seria o colgarro bilobulado. Foi inicialmente descrito por um cirurgião plástico de Brasil, de Belo Horizonte, que fazia para tumores de quadrantes mediais, com um dibujo um pouco distinto do nosso. Publicamos uma técnica nova de nossa experiência de 17 casos de colgarros LICAP bilobulado. Então, preservamos as perfurantes e hacemos um dibujo que é o mesmo dibujo de Zimani e não o dibujo do Dr. Tostes. Zimani hacía esses colgarros bilobulados para tumores de cara, de nariz, e é muito interessante. E aí, o quadrante superlateral rotaciona para o quadrante central e o tóraco lateral rotaciona hacia o quadrante superlateral. Então, é uma doble rotação, as perfurantes estão preservadas, não é necessário despegar do músculo, o colgarro. Eu tive resultados muito bons, 90% de resultados bons, excelentes, e quase não houve nenhum caso de necrosis grassa, um colgarro muito seguro. Para promocionar, organizamos um curso de reconstrução de mama, com alunos presenciais, mas também virtuais, hacemos juntos, em 11 meses, operamos juntos 100 pacientes com câncer de mama, os alunos realmente aprendem a operam. Os virtuais tiveram uma evolução muito parecida à presencial. É uma tese de doutorado que estamos orientando e nossa aluna comparou os virtuais com presenciais. A diferença é que os virtuais estavam com mais segurança para ser os colgarros miocutâneos. Foi a única diferença que se apresentou em los casos. Também curso em cadáver em Orlando. O próximo ano provavelmente será em Brasil. Então, e aqui também na Argentina há vários cursos e várias oportunidades de aprendizagem. O importante é que quem queira fazer essas técnicas, sepa bem o que está fazendo, lo haga bem hecho, porque temos que oferecer o melhor aos pacientes. As pessoas têm que estar bem treinadas. Em Brasil, mais de 60% dos mastólogos fazem reconstrução de mama. É muita gente. Também promocionar o oncoplast.com, que é um sítio gratuito, com vários vídeos, todos esses vídeos estão em oncoplast.com com mais detalhes, e há centenas de outros, também charlas, e um grande honor, um grande prazer estar aqui entre amigos e poder compartilhar um pouco de nossa experiência em cirurgia oncoplástica.